Vamos falar sobre o elo entre ameaça, requisito, arquitetura, código e teste. Basicamente, nós temos então uma cadeia de rastreabilidade entre esses elementos. Da ameaça, nós vamos para o requisito de segurança. Do requisito de segurança, nós conseguimos elaborar uma decisão arquitetural. A partir daí, nós podemos finalmente chegar na implementação segura. Na implementação segura, nós ainda teremos outras etapas, que é o teste e a evidência. Bom, vamos recuperar o caminho que nós já construímos até esse momento, certo? Primeiro, durante a licitação de requisitos, nós entendemos o negócio. Nós conversamos com o cliente, entendemos quais são os ativos e aquilo que precisa ser protegido, aquilo que preocupa de fato o nosso cliente. Depois, nós modelamos as ameaças usando o STRIDE e, em seguida, avaliamos os riscos e priorizamos o que exigia maior atenção. Isso passou, inclusive, pela ideia de casos de abuso e priorização de controles para lidar com esses potenciais casos de abuso. Na arquitetura, nós distribuímos responsabilidades e escolhemos controles. Agora chegamos ao código. O código ele não deve nascer de uma lista genérica de boas práticas desconectadas ao sistema. Então eu não vou ler para você simplesmente uma lista com as top 10 recomendações para um software seguro. Implemente sanitização de dados. Implemente redundância. Não, eu não vou fazer isso. O que a gente vai fazer nessa aula é ter em mente que essa parte de implementar, ela está totalmente ligada com a arquitetura. Então, o que nós vamos fazer agora é fazer com que a nossa implementação segura nasça das ameaças e das decisões que já documentamos até esse momento. Nós não vamos jogar tudo no lixo e começar simplesmente a codificar seguindo as boas práticas. Não, não é isso. Nós vamos então considerar desde a ameaça que nós conseguimos mapear lá atrás até agora, tá? Vamos então fazer um exemplo com a ameaça de um estudante tentando se matricular em nome de outra pessoa. O requisito de segurança ele pode dizer: o sistema deve associar toda a solicitação de matrícula à identidade que está autenticada, sem confiar em um identificador de um estudante fornecido pelo próprio cliente. Quando eu falo cliente, pessoal, não é o cliente que faz uma compra, tá? O cliente é o dispositivo cliente, como por exemplo o navegador, um dispositivo Android, que tem um aplicativo no Android ou no iOS, por exemplo. Então esse é o cliente, tá? É quem se comunica com o servidor. E nesse caso é o servidor onde está rodando a informação, tá? Não o servidor público, não o servidor secretaria. Estamos falando então do cliente, que é aquele nó que se comunica via rede com o outro nó, né, que é quem está servindo as requisições desse cliente, tá? Então nós temos que assumir que o cliente ele consegue somente fazer algo se ele for autenticado, se ele provar que ele é ele mesmo e também estiver autorizado a fazer aquilo, tá? Então o requisito de segurança pode justamente dizer isso, né? O sistema deve associar toda solicitação de matrícula à identidade autenticada sem confiar em um identificador de estudante fornecido diretamente pelo cliente. Ou seja, o estudante não digita sua matrícula. Tá? Isso nós já falamos nas aulas passadas, na parte de arquitetura. Porém, isso precisa refletir agora na etapa de codificação. Tá? A arquitetura ela colocava essa verificação no serviço de matrículas. Vocês devem lembrar disso se vocês acabaram de ver os vídeos anteriores. Na implementação, o código ele vai ter que obter então esse identificador do estudante sem confiar no que ele está digitando, mas sim capturar de uma sessão ou de um token validado. Tá? Portanto, uma vez que nós codificamos isso, nas próximas etapas, quando nós formos testar, por exemplo, nós vamos enviar uma requisição contendo o identificador de outra pessoa. Por exemplo, o aluno Silvio, ele manda a matrícula do Matheus, e aí nós vamos verificar se o sistema vai aceitar aquela matrícula, sendo que eu estou tentando me matricular em nome de um usuário que não é o mesmo usuário que está autenticado, que tem uma sessão estabelecida. O esperado é que o teste ele não passe, né? Ou melhor, ele identifique que aconteceu uma falha, tá? E então não deve ser aprovada a matrícula desse aluno que está se passando por outro aluno. Mais do que isso, é importante que nós geremos logs e detectemos essa atividade, ok? Então, assim, na parte de implementação, isso tem que ser levado em conta. A evidência, então, ela vai ser basicamente o teste automatizado. Nós vamos ter uma evidência que é uma automação do teste, e com esse teste nós vamos ter também o resultado e também o trecho de código correspondente. Esses três itens, eles compõem a evidência. Tá? Então perceba que quando a gente fala de implementação segura, já estou até adiantando um pouquinho da parte de teste, porque a implementação segura ela depende também de você
ter testes, ter uma forma de validar se você de fato está implementando de forma segura. Perceba que existe uma linha contínua, né? Nós primeiro sabemos qual é a ameaça que motivou a regra e onde a regra foi implementada e depois como demonstrar que ela realmente funciona, tá? Então, percebam que eu detectei a ameaça, a partir da ameaça eu consegui extrair uma regra e a partir dessa regra eu consegui verificar que ela funciona realmente, tá? Sem essa rastreabilidade, a equipe ela pode escrever centenas de testes e ainda deixar sem proteção o risco mais importante do sistema. É por isso que é importante que nós tenhamos essa rastreabilidade entre os componentes, tá? Então também ela pode implementar controles, a equipe, né, pode implementar controles sofisticados que não respondem a nenhuma das ameaças relevantes. Então percebam que não adianta simplesmente eu seguir top 10 boas práticas se eu não conheço o meu domínio, se eu não conheço minhas ameaças. Então a regra básica, né, da decisão arquitetural é que ela responda a uma ameaça, e a regra base também da implementação segura é que ela responda a uma preocupação que foi modelada na etapa de arquitetura, certo? Então, vamos imaginar um quadro de exemplo aqui, vamos agora indo por partes, vocês vão ver na telinha de vocês, um exemplo do sistema de matrículas, né? Qual que é a ameaça, então, nesse caso que eu acabei de falar? A ameaça é quando o estudante altera o aluno ID e matricula uma outra pessoa no lugar dele. Qual que é o requisito? A identidade de matrícula deve vir da sessão autenticada. Esse requisito não funcional, ele basicamente está mitigando essa ameaça que eu acabei de falar. Ou seja, uma vez que tenha esse requisito, aquela ameaça ela não vai mais ameaçar de fato o sistema. Não vai existir uma vulnerabilidade. Na arquitetura, nós vamos ter um serviço de matrícula que ele vai concentrar a autorização. Além disso, na hora de implementar, que aí sim entra o que nós estamos falando na aula de hoje, nós temos que ter alguma coisa mais ou menos como o aluno ID recebe algo como usuário autenticado.id, tá? Esse aqui é um exemplo de código, tá, pessoal? Aqui eu sei que tem alunos que ainda nem programaram porque estão no primeiro semestre. Não se preocupem com algoritmos de programação, e sim com a lógica por trás disso. O que eu quero dizer com esse pedacinho de código aqui é que o aluno ID, ou seja, a identificação de um usuário que está logado, ela não deve vir de um campo de texto, ela não deve vir de algum lugar qualquer, e sim ela deve vir de algum objeto que lide com a autenticação. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o ID ele é obtido de um usuário autenticado. Então, ele não vem de nenhum outro lugar senão de algo que já foi verificado. Quando eu falo autenticado, é parecido como a gente vai no cartório, por exemplo, para autenticar alguma coisa, né? Que aí vai alguém com um selo e fala, não, isso aqui realmente é autêntico. Então, é algo parecido que acontece na computação. Nós temos aí a autenticação. Então, nesse momento, uma vez que está autenticado esse usuário, nós sabemos que a matrícula, né, que é o identificador dele, realmente é aquele. Na hora de fazer um teste, nós podemos enviar um aluno ID de um terceiro, né? Por exemplo, o Silvio vai lá, né, entra na conta dele, né? O Silvio sou eu, então eu digito minha conta, estou no sistema e na hora de tentar fazer login, de login não, né? Na verdade, na hora de fazer login eu vou fazer com o meu usuário mesmo, tá? Então eu fiz o login normal, até esse momento não tem nada de errado, mas na hora de fazer a matrícula eu vou tentar modificar via comando malicioso, via JavaScript, de alguma maneira, mesmo que o sistema não permita, né? A interface gráfica não permita, eu consigo modificar minha requisição para tentar salvar a minha matrícula no nome de uma outra pessoa, né? E obviamente isso tem que ser validado no servidor, como nós já falamos lá nos vídeos anteriores, na etapa da arquitetura, tá? Nós já projetamos que isso deve ser validado em um servidor, então automaticamente na implementação isso também deve ser respeitado, e essa implementação que foi projetada, né, ela precisa realmente virar código, tá? E uma vez que ela virou código, nós podemos testar e obter a evidência. Realmente, né, esse código, esse teste automatizado e esse resultado mostram que aquele requisito arquitetural ele realmente foi estabelecido, tá? Então, assim, essa tabelinha imaginária, que na verdade vocês viram em formato sequencial aqui, é uma pequena demonstração prática, mas é muito importante para o desenvolvimento seguro. Cada controle precisa ter uma razão e cada decisão importante precisa ser verificável, tá bem? E a segurança, ela também precisa ter critérios de aceitação. Não basta dizer que o sistema deve ser seguro. Devemos dizer exatamente o que o sistema deve permitir, o que ele deve impedir e o que ele deve registrar. Então, antes de pensar em código, é importante que nós tomemos algumas decisões relacionadas a o que nós queremos testar.
Podemos escrever então os primeiros testes de segurança pensando no que aquele sistema deve permitir ou mesmo impedir quando algum usuário executa ações que estão ou não esperadas. Na segurança, estamos pensando especialmente naquelas ações que não são esperadas. Isso significa então que você pode estudar ferramentas de testes automatizados, mas mesmo antes de pensar em teste automatizado de maneira profunda, tente fazer um exercício onde você de fato escreve no papel ou mesmo no computador o que de fato a equipe deve estar preocupada em relação ao comportamento do usuário. Vamos pensar que, num cenário feliz, você poderia descrever que, dado que existe uma vaga, o estudante ele vai solicitar uma matrícula, então o sistema vai confirmar a matrícula e beleza, ele conseguiu a vaga. Na segurança, nós temos que pensar em como escrever caminhos que podem não funcionar. Por exemplo, nós podemos ter alguns cenários de casos de insucesso ou de casos onde de fato há alguma coisa maliciosa acontecendo, um usuário mal intencionado, por exemplo, atuando. Suponha então o cenário 1, onde nós vamos ter um cenário de alteração da identidade. Dado que a Ana está autenticada, quando ela envia uma solicitação com o identificador Bruno, o sistema não deve criar uma matrícula para o Bruno. Cenário 2. Acesso sem permissão. Dado que um estudante comum está autenticado, quando ele tenta usar a operação de matrícula excepcional, então o sistema deve negar a ação e registrar a tentativa relevante. Cenário 3. Última vaga. Dado que resta apenas uma vaga, quando duas solicitações válidas chegam simultaneamente, então, no máximo, uma matrícula deve ser confirmada. Cenário 4. Repetição da mesma requisição. Dado que uma solicitação já foi processada, quando a mesma requisição é reenviada, então o sistema não deve criar uma matrícula duplicada. Cenário 5. Dados inválidos. Dado um identificador de turma inexistente ou em formato inválido, quando a requisição chega no servidor, então o sistema deve rejeitá-la de maneira controlada, sem expor detalhes internos. Esses 5 exemplos que eu dei agora, pessoal, eles obrigam a equipe a responder algumas perguntas que normalmente seriam descobertas tarde demais, mesmo que isso ainda não seja um teste automatizado, mas é algo que já foi pelo menos pensado. O que acontece se o sistema receber dados que ele não está esperando, parâmetros que não são aqueles do caso feliz? De onde vem a identidade do usuário? De quem vem a permissão para executar uma exceção? Como controlar a concorrência? Como tratar a repetição? O que pode acontecer se acontecer um erro? Qual é a mensagem que pode ser exibida no momento de enviar um erro? Então, pessoal, é importante que tudo isso seja pensado para que na implementação a coisa toda seja desenvolvida com um foco nas mínimas possibilidades de alguma coisa ser transcrita da etapa de arquitetura para a etapa de código de maneira indevida, certo? Então, é esse o sentido de testar a implementação, mesmo antes de você estar implementando. O teste não é apenas uma etapa que procura defeitos depois que o sistema ficou pronto. Ele também ajuda a especificar o comportamento esperado antes que uma decisão perigosa seja incorporada no código. Mais adiante, teremos uma aula específica sobre verificação de segurança, incluindo análise estática, dinâmica, análise de dependências e algumas outras questões associadas a esse tema, tá? Inclusive teste de penetração. Tá? Nessa aula, o foco é outro, né? Nós somos mais focados em controles que o desenvolvedor precisa implementar e os testes funcionais de segurança que demonstram que esses controles de fato estão implementados. Tá? Então, o foco aqui não é olhar para um sistema que já está pronto, e sim pensar em teste enquanto nós estamos desenvolvendo ou até mesmo antes de desenvolver, tá bom? Uma regra fundamental que nós podemos estabelecer é que nós nunca devemos confiar no cliente. Tem até um vídeo falando isso na etapa de arquitetura. Mas na hora de implementar, nós devemos relembrar isso, né? O próprio navegador, ele não é uma fronteira de segurança, né? Tudo que vem do cliente, ele pode ser alterado. Se veio do navegador, algo pode estar prejudicado, pode estar comprometido, certo? Então, o primeiro princípio de implementação segura que nós vamos ver, e agora sim estamos falando de implementação segura, é que tudo que chega no servidor, ele pode ter sido manipulado antes de chegar lá.
Isso inclui campos visíveis, campos ocultos, valores desabilitados no formulário, identificadores presentes na URL, cookies, cabeçalhos, tokens mal formados, requisições produzidas de maneira artificial ou fora da interface oficial. Então, às vezes a equipe acredita que uma regra está protegida porque o botão não aparece para determinado perfil. Ocultar o botão melhora a experiência do usuário, mas ocultar o botão não serve para nada em termos de segurança. Ele não adianta você não mostrar o botão para o usuário de solicitar matrícula, por exemplo, se ele está autorizado a solicitar. Se ele conseguir implementar o próprio botão dele ou simular esse clique do botão através de um código malicioso, e sim, o cliente ele pode mexer com códigos maliciosos no navegador, por exemplo, então o sistema não está seguro. Tá? Então, separem o que é a experiência do usuário e o que é de fato um controle de segurança. Tá? Então, imagina, por exemplo, no sistema de matrículas, esse corpo de requisição que vocês estão vendo agora. Quantos desses campos deveriam ser aceitos diretamente do estudante? Provavelmente apenas o identificador da turma. A identidade do estudante ela deve vir do contexto autenticado. A prioridade deve ser calculada no servidor segundo regras institucionais. Já o status, ele deve resultar do processo de matrícula. A indicação de matrícula excepcional exige uma operação e uma permissão específicas. Se o back-end simplesmente converter todo esse JSON recebido de uma entidade do banco e simplesmente deixar de fazer validações, ele permitirá que o cliente controle decisões que pertencem ao servidor. Esse é o problema conhecido em muitos ambientes como atribuição em massa. Campos internos acabam sendo modificáveis porque o objeto externo foi copiado sem seleção explícita. Então, esse seria um exemplo inseguro. Receber o corpo dessa requisição, converter o corpo inteiro numa matrícula e salvar isso no banco de dados. Repare agora como essa outra versão fica bem mais segura. Nessa versão, o código aceita apenas os dados que são necessários. Os demais valores são obtidos ou calculados internamente. A diferença não está apenas na validação do formato, ela está na definição de quem possui autoridade sobre cada estado. Esse raciocínio ele deve ser aplicado a todas as entradas. Quais campos o cliente realmente pode informar? Quais campos pertencem ao contexto autenticado? Quais devem ser calculados? Quais que já existem em um perfil privilegiado? E quais que não deveriam existir nessa operação?